Olá, eu quero ver essas pessoas que estão lutando contra o comunismo, contra a entrada do comunismo no nosso país. Eu quero que eles vençam, que eles consigam nos libertar desse grande mal que já destruiu economias pelo mundo afora, que já foi testado e muitos países já se livraram depois dessa praga, porque é um regime que traz miséria para os países onde ele é colocado em prática. Então eu quero que essas pessoas vençam, porque o que mata é a caminhada em direção ao comunismo. Nenhum país não chegou 100% ao comunismo, mas ele, quando chegar, aí o país será totalmente controlado e destruído, porque a caminhada até lá já destrói muito, porque ele aumenta, ele incha o Estado arrecada muito imposto, o Estado crescente, né, enquanto ele é socialista ali no meio do caminho para chegar no comunismo, ele abocanha boa parte da produção e dificulta a vida do produtor, do empreendedor. O empreendedor fecha as portas, vai embora para outro país, desemprega pessoas, diminui a produção e traz só miséria para os países, né? Porque o socialismo é o grau intermediário para chegar no comunismo. É onde eles distribuem, onde o governo pega parte da produção para distribuir para as pessoas, então as pessoas participam, são sócio na distribuição das riquezas, não são sócio na produção. Não ajuda a produzir, todo mundo produzindo para si, como faz um país livre. Mas são pessoas que participam e têm que ter o mesmo benefício que outros que produziram. Então, é um regime que tenta igualizar, né? Tenta equalizar as coisas, tirando de quem produziu para dar para quem não produziu, dificultando as coisas. E uma pessoa que, por exemplo, chegou, que fez fortuna, que cresceu, que batalhou, que construiu riqueza e se tornou uma pessoa bem de vida, ela precisa de um país sadio, funcionando, fluindo bem. Ela precisa de outras pessoas também produzindo à sua volta. Ela vai estimular outras pessoas a querer produzir, a querer crescer também na vida. Então o país cresce dessa forma. Mas se aquelas pessoas que cresceram na vida são impedidas de avançar, de continuar, de dar manutenção, vai desestimular outras pessoas a querer fazer isso também. E o socialismo, ele freia quem está produzindo, ele barra quem está crescendo. Porque o socialismo é uma lei forte que torna sócio todas as pessoas, né? Que torna sócio da produção das empresas, mesmo aquele que não empreendeu, que não fundou uma empresa, que não acordou cedo para trabalhar, para batalhar, para construir aquela riqueza, ele também é dono, ele também é sócio através dessa associação, dessa junção com o Estado, né? Então todas as pessoas estão juntas ali para ser dona daquilo que ele não produziu, que ele não construiu, né? Amparado por essa lei, por essas leis que compõem, que constituem o comunismo. Então, de que adianta a pessoa que fez fortuna, que criou empresas, que estudou, que batalhou, se capacitou na vida e construiu muitas riquezas, e ama e quer ficar no seu país, mas aí seu país se torna comunista, socialista, a empresa dele tem dificuldade, ele não pode ir para mais lugar nenhum, e ele tem que abandonar o seu país para ir levar suas empresas para outro lugar, não faz sentido. Então, as pessoas, o empresário, as pessoas do setor privado, as pessoas que querem um setor privado forte, que quer produzir, que quer construir, que quer um país melhor, elas fazem esse esforço para ficar por aqui, para trabalhar, para continuar fazendo nosso país crescer. Como? Fazendo crescer a vida delas, fazendo crescer os próprios negócios delas, elas estão automaticamente fazendo nosso país se desenvolver. E aí os governos, o que eles têm que fazer é estimular as pessoas a empreender, a tornar também cada vez mais empreendedores, as pessoas saírem da miséria, porque é todas as pessoas saindo da miséria que a gente, né, com uma igualdade ali através da liberdade, produzindo para si mesmo, que a gente vai construir uma igualdade, uma desigualdade menor, né, de forma mais natural e não através de uma distribuição errada, onde destrói uns para beneficiar outros. Porque se um dia chegar no comunismo, o setor privado se enfraquece, o setor privado não mais vai existir. O comunismo, cada vez mais que se aproxima de um grau absoluto, 100% do comunismo,
menos empresa particular vai existir. Então, elas vão quebrando de uma forma ou de outra. Ou pelas leis pesadas, pelo imposto que é alto demais, ou por não conseguir vender seus produtos, por não conseguir produzir e concorrer, porque tem dificuldade para produzir e não consegue vender num preço, né, concorrente, então ele acaba deixando de produzir, porque não compensa para ele. E as empresas vão fechando a ponto de cada vez mais ir reduzindo a variedade, né, e diminuindo o número de pessoas concorrendo, produzindo o mesmo produto, prestando o mesmo serviço, e o país vai perdendo com isso. Então chega um ponto que, se chegar no comunismo, no grau, aí é a hora em que o governo, o Estado vai falar, vamos precisar apenas de uma rede de televisão, vamos deixar aqui, por exemplo, no Brasil, só a Globo, vamos dar um jeito de, né, o pessoal do comunismo, vamos dar um jeito de eliminar essas outras, o SBT, o Record, essas outras TV abertas, vamos eliminar porque é muita coisa para o governo controlar. Então, todas elas, ou vender para o governo, ou deixar na mão do governo para ele controlar. Essas redes sociais não tem que ter tantas assim, porque as pessoas falam que bem quer, então vamos regular, ou se não, vamos impedir que elas atuem no nosso país, né? Nós, os comunistas, e vamos criar uma própria rede só interna aqui, só entre os brasileiros, para que as pessoas não se comuniquem, não entrem, não seja contaminado com ideias de outros países, para que as redes não entrem em contato com outras pessoas. E não vamos deixar tantas, só uma, duas, porque o governo precisa comandar e controlar para poder o comunismo funcionar e dar certo. Porque as pessoas têm que acostumar cada vez mais que só existe um partido, que só existe um pensamento ideológico, que só existe o comunismo, que tem que e para dar certo tem que seguir aquilo que alguém está ditando, que o regime está ditando, que o comunismo está rezando e falando para as pessoas, porque senão vira uma bagunça, porque senão todo mundo querendo, com liberdade, querendo fazer o que bem quer, o governo não vai conseguir controlar essas pessoas. E esse setor privado forte, lutando contra o comunismo, a gente tem que combater. Então é isso que os comunistas fazem, eles destroem a vida daqueles que construíram, né? Ele destrói as riquezas para jogar tudo na mão do Estado. Só o governo é quem vai controlar, é quem vai determinar o que as pessoas vão fazer, aonde vão empreender, de que vão trabalhar, qual é a faculdade, o treinamento, a capacitação que as pessoas vão ter. As pessoas não têm a livre iniciativa para decidir, porque não vai adiantar você querer fazer um treinamento, se capacitar em uma área, se o governo diz que não está precisando, se o governo é quem vai determinar e é quem vai orientar e encaixar você e dar o treinamento que está precisando, né, para compor aquela necessidade onde o governo está dizendo. Então, as coisas não são orientadas pela concorrência, por você correr atrás para melhorar a sua vida, mas porque o governo determinou. Então, o comunismo é esse bicho brabo que as pessoas que entendem ele, sabem que ele não presta, e a gente vai lutar sempre contra, né? Porque senão o nosso país estará perdido, como Cuba, Venezuela, e aí as pessoas de lá, os líderes, não as pessoas são perseguidas, não, a imprensa não pode falar, a imprensa é barrada pelo governo, o governo filtra, o governo regula tudo, as pessoas não podem se manifestar na rua, as pessoas são desarmadas, então só existe a guarda, só existe a segurança, que é o exército que está ao lado do ditador, no comunismo. E aí a culpa ele joga quando não dá certo, quando as pessoas não vivem bem, não tem produção, não tem nada. Não é porque aquele governo que está sozinho para organizar não está impedido. E eles jogam a culpa, ele joga a culpa sempre em outras pessoas. E aí, por exemplo, Cuba, ela fala que a culpa de Cuba não dar certo é os Estados Unidos, é um embargo, não sei o quê. Sempre joga a culpa nos outros e aí as pessoas entendem que a culpa não é daquele outro lá, mas não pode falar nada. As pessoas são barradas. As pessoas não podem sair daquele país. Em Cuba, se uma pessoa sair e ficar 6 meses, ele não é mais, ele não vai ser mais patriado lá, porque ele vai trazer ideias de fora do lugar. Então o documento não vale mais para ele entrar lá como um patriota daquele país. As pessoas que querem sair, elas têm dificuldade, elas não têm tanta liberdade para ir visitar outro país como nós temos aqui, por exemplo. E as pessoas que saem de lá através de um contrato, como fizeram lá mais médicos dos cubanos, né, e vão para fora. Por isso que muitos não voltaram para lá, continuaram no Brasil, onde eles tinham mais apoio, onde eles tinham mais liberdade.
que é aquele programa feito de governo para governo, onde parte do dinheiro ficava na mão do governo para sustentar outras pessoas, porque o comunismo é assim, e aquele que realmente trabalhava ali, que estava trabalhando, aqueles médicos, recebia só uma pequena parte. Então, a gente estava ajudando a sustentar outro país através desse programa. Por quê? Se um país está precisando dos outros, se um país pega dinheiro emprestado para fazer obra, se o Brasil tem que emprestar dinheiro para Cuba, para esses países comunistas, quem é que está melhor? É o país que está livre, emprestando dinheiro, que tem riqueza, que produz, ou é aquele que está precisando de dinheiro emprestado para construir, para formar o país? Então, o crescimento tem que vir de fora, a sustentação tem que vir de fora. Mas nós não queremos que a sustentação para o nosso país venha de fora, mas nós mesmos trabalhar, produzir a nossa economia, porque é dela que vai sustentar, né, todas as necessidades, inclusive os programas sociais que o governo tem. Para ele ter dinheiro para garantia, todas essas coisas, Minha Casa Minha Vida, a Bolsa Família que tem aqui no Brasil, por exemplo, todas essas coisas vêm do dinheiro público, do dinheiro do governo. E para o governo arrecadar, tem que haver uma produção. E para haver uma produção, o setor privado, o setor particular tem que estar forte, tem que estar caminhando lado a lado com o governo tem que dar condições, gerar condições para que esse setor privado seja forte e produza, né, o suficiente para sustentar esse país, né, para gerar imposto, arrecadação, para o setor fiscal conseguir arrecadar, e a economia crescer, as pessoas vão ter emprego, as pessoas vão ter ofertas de produto, ofertas de serviço, então as pessoas vão conseguir um emprego mais facilmente. É dessa forma que funciona. O Estado, o governo, não atrapalhando o setor privado, que é quem produz, né, as riquezas de um país. E aí o comunismo vai contra tudo isso. Por isso que a gente quer banir o comunismo desse país. Antes mesmo que ele abocane, que ele destrua a nossa nação, o nosso país.